que afeta muito a questão da inflamação. Então, quando você deixa o açúcar, você também reduz drasticamente a inflamação. Nisso a gente está falando questões de mobilidade, questões de dores articulares, dores musculares, irritabilidade. A gente está falando de muitas vezes uma série de dores, incômodos que a gente acaba convivendo com isso todos os dias e a gente vai deixando para lá, ou toma um remedinho, ou toma um chá, ou faz uma massagem e fica convivendo com aquilo e muitas das vezes aquilo ali fica incomodando, mas não deveria estar ali. É porque você está num processo inflamatório. Um processo inflamatório contínuo e que não deveria estar. E isso leva a doenças mais graves. Quando você corta o açúcar de vez, o que você percebe? Diminuição da dor. Essas dores acabam indo embora. Sem contar que a pressão arterial cai, a pessoa fica mais tranquila, fica com o humor mais estável. Uma coisa que muita gente percebe também, muita gente que tem vista turva, as pessoas começam assim, tem um problema de vista e pensam, eu tenho que passar na ótica, tenho que fazer exame, tenho que fazer meus óculos, trocar meus óculos. Muita gente percebe melhora na visão. O que acontece? O nosso globo ocular tem umas artérias que são tem um calibre muito pequeno mesmo. Qualquer coisa que obstrui já não passa mais sangue ali, né, no nosso globo ocular, fazendo com que a gente perda a irrigação sanguínea nessa área dos nossos olhos, então a gente acaba tendo a vista prejudicada. Então o que ocorre? Quando a gente começa a ter muita glicose no sangue, o sangue, o que a gente falou? Que a glicose deixa o sangue viscoso, deixa o sangue muito viscoso, e quanto mais viscoso, pior ele circula. Então muita gente que acha que já está com muito problema de vista, precisa fazer óculos, precisa usar lentes de contato, muitas das vezes é açúcar e a pessoa já melhora a vista. Isso se percebe em 2 semanas. 2 semanas já é suficiente para você perceber, caramba, eu acho que eu estou enxergando melhor. E uma das coisas que a gente vê, falando de peso, é a perda de peso sustentável. E é nisso que eu bato muito na tecla. Não é perdendo peso de qualquer jeito, contando calorias, como muita gente faz por aí, baixando aplicativo, não sei o que, colocando as coisas lá na balança, etc. Não é nada disso. Quando a gente começa a cortar açúcar, o nosso organismo ele se habitua a utilizar gordura como fonte de energia. Então a gente começa a utilizar a gordura do nosso corpo como energia e começa a reduzir o peso. Começa a reduzir o peso de maneira sustentável. Porque o nosso corpo agora, depois de um tempo, já utilizando só gordura como fonte de energia, já consegue utilizar isso como fonte de energia primária e já é flexível o suficiente para utilizar tanto gordura quanto carboidratos para conseguir funcionar bem. Claro que esse processo ele leva um tempo, ele leva alguns dias para você poder ver esse câmbio metabólico, essa mudança metabólica no teu organismo, mas se você insiste um pouquinho depois desse período de incomodidade, esse período que muitas das vezes nos primeiros dias a pessoa não se sente tão legal, claro, porque está fazendo uma mudança grande na vida dela, né, deixando de comer açúcar, mas depois ela sente uma baita de uma melhora. E esse peso que ela vai continuar perdendo é peso em formato de gordura, não é de água somente. É gordura, o corpo sabe encontrar a gordura que está estocada lá na tua barriga, aquela gordura visceral, e utilizar como energia, e você tem o peso reduzido, né? O emagrecimento sustentável acontece dessa maneira.